conclusão. Deus, Sandra, não é para entender. Deus é para crer. Deus não é para se estudar como que Ele trabalha, como que Ele faz, de onde que Ele veio. Pelo contrário, Deus não veio, Deus não foi criado. Pelo contrário, tudo veio dEle, e para Ele são todas as coisas. Toda a humanidade foi feita por meio dEle. Deus não foi criado, Ele é a própria existência. Tudo é por Deus. Esse Deus cria as coisas, e quando Ele cria o homem, Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Variei uma adjuntora, uma auxiliadora, alguém que vai andar com Ele, alguém que vai estar à sua retaguarda, ao seu lado. Para quê? Para fazer o que disse Salomão: é melhor andar dois, porque se um cair, o outro levanta. A Bíblia diz que é melhor andar dois, porque em tempo frio como esse, Paulo já dizia, aleluia: vem, meu servo Timóteo, traz os livros, mas traz também a minha capa, antes que venha o inverno. Porque o inverno vem, a frieza chega, e a solidão ataca aqueles que não tem ninguém do lado. Está escrito, livro de Eclesiastes, capítulo 12, é melhor que estejam dois, porque quando chegar o frio, a pessoa vai lá e esquenta, a pessoa vai lá e o abraça. O que é que acontece? Deus vê e que não dá para o homem viver só, cria a mulher para andar do lado do homem. Em um momento de descuido, quando este homem quebra essa aliança, quando este homem quebra esse pacto, quando este homem quebra esse compromisso com Deus, de andar do lado da sua esposa, de deixar a sua esposa por um lado, em alguns momentos, o diabo entra. O diabo seduz. O diabo entra no corpo hoje, que já vem do segundo, do terceiro casamento. Um pacto foi quebrado, uma aliança foi quebrada. Hoje você está feliz, hoje você está sorridente, hoje você está alegre na presença de Deus, mas aquele pacto que foi quebrado, aquela aliança que foi quebrada, ainda hoje traz traumas na sua cabeça, ainda hoje traz problemas para a sua existência, para o seu futuro. E por mais que você avance, por mais que você chegue do outro lado, por mais que você vá para lá ou para cá, aquele pacto traz consequências. A quebra daquele pacto traz consequências eternas. E o que é que eu estou pregando para você nessa noite, nessa tarde? É que Deus tem um pacto comigo, Deus tem um pacto com você, e Ele, se depender dEle, Ele não quebra esse pacto. Mas eu queria saber nesta tarde, e a pergunta de Deus para você, você não precisa me responder, você responde para você mesmo, é se você está disposto a manter esse pacto com o Senhor, se você está disposta a se manter firme com essa aliança com Deus. Deus está disposto. Você vê algumas pessoas, vai para o culto amanhã, vai para a consagração, vai para o ensaio, vai para a vigília, vai para o propósito, vai para o encontro, e as pessoas começam a dizer: se Deus quiser eu vou, se Deus permitir eu vou. E na verdade Deus já quer. O pacto, se depender de Deus, está firmado, e até o arrebatamento da igreja, este pacto não é quebrado de maneira nenhuma, mas depende muito mais de mim, muito mais de você, se esse pacto continua de pé ou não. Aleluia. O ser humano quebra o pacto, e a Bíblia diz que Deus começou a tentar com o ser humano, porque Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Não havia ninguém que pudesse reafirmar esse pacto, reatar essa amizade, reatar essa aliança, porque uma vez quebrado, era difícil de consertar. Mas a Bíblia diz que por um primeiro Adão, por um homem entrou o pecado na terra. O primeiro Adão veio, 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz que o primeiro Adão veio, pecou, falhou, quebrou o pacto,
quebrou a aliança. Aí Deus levanta o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? O Senhor Jesus Cristo. Se por um homem o pecado veio e abundou a terra de iniquidade, a Bíblia diz, por um homem também veio a graça de Deus e superabundou sobre a sua misericórdia. O que é que isso quer dizer, pregador? Quer dizer que se o diabo veio costurando, Jesus veio descosturando. Se o diabo veio fechando, Jesus veio abrindo. Se o diabo veio trazendo enfermidades, Jesus veio curando. O diabo veio aprisionando, acorrentando, amarrando. Aí vem Jesus libertando, sarando, restaurando, salvando. E olha as pessoas que Jesus salvou aqui na gente. Olha as pessoas que Jesus levantou aqui na gente. Tem alguém aqui nesta tarde? Levanta a mão. Jesus veio e trouxe a sua graça. A sua graça nos alcançou. O seu amor foi tão grande que a Bíblia diz que o amor dele nos constrange. Nos constrange a ponto de dizer a Escritura: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nos constrange a ponto de dizer: não foi vocês que escolheram a mim, foi eu quem escolhi a vós. E eu vim falar para vocês nessa tarde sobre algo muito difícil de ouvir. Mas se quisermos chegar ao céu, se quisermos chegar diante de Deus com a aliança firmada, com o pacto blindado, nós precisamos fazer. Está escrito, Mateus 11, versículo 12: desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o céu é tomado à força. E quem faz força? Algumas traduções diz: o céu é tomado por violência. Aleluia. Tem que ser violento para atrair o céu para a terra. Em outras palavras, você não pode ser uma crente passiva. O que é isso, pregador? É uma pessoa que só recebe ataques, que só recebe problemas, que só recebe dificuldades. O diabo está zombando, o diabo está atacando, o diabo está matando, o diabo está fazendo problema na família, amarrando a parentela, e ela não reage, ela não tem uma atitude, ela não clama, não adora, não vem para a igreja, ela não jejua, ela não proclama o reino de Deus. Deus está nos chamando a atenção nessa tarde para dizer: o céu não é para os covardes, para os tímidos, para os medrosos, mas o céu é para os valentes. O céu é para quem sacrifica. Quando eu leio o texto para vocês que diz: o que o homem dará por sua alma, é porque há uma guerra. Guerra de quê, pregador? Há uma guerra de sacrifício. Você sabia que por sua alma houve um grande sacrifício? Por sua alma. Até hoje existem sacrifícios. Por sua alma. Tem pessoas que pagam para acabar com ela. Você sabia que por sua alma pessoas podem se filtrar na sua casa para pegar fio de cabelo seu? Pessoas podem se filtrar na sua casa e de repente somam uma peça íntima do seu guarda-roupa. Você sabia que por sua alma pessoas pagam e compram bodes, compram galinhas, pagam caro, jejuam, comem carne oferecida, carne de mortos, carne em estado de putrefação. Você sabia que por sua alma pessoas não medem esforços para destruí-la, para acabar com ela, para ver você enlouquecido, para ver você na depressão, para ver você na base do remédio, para ver você ostentando um papel de divórcio? Eu acabei com o casamento dele, eu gastei, eu paguei trabalho, mas eu acabei com a felicidade dele, eu acabei com a felicidade dela. Eu trabalhei, eu fiquei sem comer, eu fiquei sem beber, mas eu me sacrifiquei, peguei dinheiro emprestado, mas fiz o trabalho, fiz a macumba, fiz o feitiço, fiz o sacrifício, mas valeu a pena.
sabia que tem pessoas que fazem isso? Por sua alma, tem pessoas que pagam caro. Por sua alma, tem pessoas que, se possível, dão uma casa. Se possível, dão um carro. Se possível, dão um filho. Outro dia eu orei na igreja de Canhotinho por uma mulher que chegou no altar e disse: eu estou com um filho na barriga, e esse filho eu já entreguei. Eu já sacrifiquei as entidades. E eu preciso que você ore para a gente quebrar esse pacto. Você sabia que por sua alma tem pessoas que entregam? Porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades que não brincam de serem demônios, não brincam de serem diabo. Ei, os nossos adversários, eles não ficam assistindo, brincando, deitados numa rede, tomando água de coco, ficando disperso. Não, nossos adversários, eles não descansam. Diz a Bíblia que ele anda em derredor, bramando como um leão. As escrituras chegam a dizer que, se possível, ele se transforma até em anjo de luz para enganar. Diz as escrituras que nos últimos dias eles estariam até, se possível, enganando os escolhidos. Para quê? Para ver você perdido, para ver sua alma perdida. Há uma guerra de sacrifício. Se há uma guerra de sacrifício, Deus trouxe você aqui neste culto de Santa Sé para dizer uma coisa para o diabo: diabo, se você vem quente, eu vou fervendo. Se você trabalha contra a minha vida, eu não vou ficar parado, porque o meu Deus não me deu só arma de defesa. Efésios capítulo 6. Nos demais, irmãos meus, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda, diga toda, diga toda, diga toda. Ei, não é metade, é toda a armadura de Deus. Que armadura é essa? É a couraça da justiça, calçados pés na preparação do Evangelho, é o capacete da salvação, é o escudo da fé. Até aí, só ferramenta, só instrumento de defesa. Mas não para por aí. Toma a espada do Espírito, que é uma arma de ataque. O diabo vem matar, vem roubar, vem destruir, mas você está levantado, levantada para saquear o inferno. O livro de Hebreus diz assim: eu, o Senhor, faço dos meus ministros labaredas de fogo. Em outras palavras, quando você está andando nas ruas de Lajedo, o inferno não vê pessoas normais. O inferno tem que ver labareda de fogo. Se eu mexer com ele, eu vou me queimar. Se eu mexer com ela, eu vou me queimar. Porque aqui não tem crente passivo. Aqui não tem crente passivo. Aqui não tem pessoa que só recebe os ataques. Mas pastor, o diabo está assim, ó. Mas pastor, o diabo está furioso. Mas pastor, o diabo, furioso está a gente contra ele. Furioso está a igreja contra as hostes espirituais da maldade. Furioso está o nosso Deus, preparado para combater todas as armas do diabo. O diabo não brinca de ser diabo, mas Jesus também não brinca de ser Jesus. Está escrito que quando Jesus entra numa casa, ele procura quem? O valente. Jesus não vai trabalhar com os pequenos, ele vai atrás do mais forte. Eu quero mais valente. Para quê? Eu vou amarrá-lo e vou saquear toda a casa, libertar toda a casa. É isso que Deus está te chamando a atenção nessa tarde. A sua briga não é contra coisa pequena. A sua briga não é contra a fofoqueira que inventou a mentira. A sua briga não é contra o vizinho que não gosta de você, do seu trabalho. A sua briga não é contra o invejoso, contra a invejosa. A sua batalha é contra principado. Principados são seres que dominam cidades, que dominam bairros, que dominam estados, que dominam países. A sua luta são contra esses principados, são contra potestades que dominam famílias, que dominam, pasmem, igrejas, que dominam ruas, que dominam vilarejos. Mas você está
cheio da presença de Deus. Levanta a mão direita. Maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Quanto vale a sua alma? O diabo diz lá no terreiro: para eu derrubar ele, eu preciso disso, daquilo, daquilo outro. Como tem algumas pessoas novas, eu vou contar esse testemunho que eu caminho para o encerramento. De uma mulher que se via, algumas pessoas já ouviram isso aqui, ela se via junto com um marido, as entidades ocultas. E esse marido se via com ela vários anos, e a Bíblia e a história diz que aquele casal vivia servindo as entidades. Toda sexta-feira forte, todos eles recebiam entidades. A casa era um terreiro. Até que um dia o evangelho entrou no coração daquele homem. O evangelho entrou no coração daquele homem. Aquele homem começou a visitar a igreja, escondido, porque a mulher não podia saber. Quando aquele homem falou para sua mulher, aquela mulher se revoltou. Porque às vezes tem pessoas que acham que ao falar para a família que está vindo para a igreja, a família vai soltar fogos, a família vai bater palma, a família vai se alegrar. A Bíblia diz que os piores inimigos nascem na nossa família. Quem não acreditou em Jesus foi os da sua terra, e em especial os da sua casa. Os seus irmãos não receberam milagre, os seus irmãos não receberam nem ele como Salvador, porque não criam. E o que é que acontece? Essa mulher, quando se revoltou, ela disse: eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou atrás do meu Pai Santo, que é mais forte que eu, e vou lá fazer um trabalho contra esse marido, porque eu não aceito esse marido indo para a igreja enquanto eu estou no terreiro sozinha. Eu vivo com ele há anos fazendo esse trabalho e não aceito. Aquela mulher chegou lá e o Pai Santo disse assim: olha, para esse homem parar de ir para a igreja, eu preciso de uma caixa de vela preta, uma galinha preta, uma garrafa de cachaça e R$1.000 em espécie. Aquela mulher não titubeou, sacou o dinheiro da bolsa, deu os R$1.000, foi no mercado, foi na feira, comprou galinha, comprou a vela, comprou a garrafa de 51, levou para aquele homem. Aquele homem fez o trabalho, não disse nada para o marido. Enquanto aquele marido que só ia visitar, de repente ele chega em casa e deu uma notícia: mulher, tu não sabe o que aconteceu. O que foi? Eu agora não sou visitante, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Aquela mulher se revoltou dobrado, arrumou 2 capangas e disse: vamos quebrar aquele Pai de Santo no cacete. Me enganou. Chegou lá e disse: cabra safado, por que você me enganou? Pegou meu dinheiro, pegou minha galinha, pegou a vela, pegou a garrafa de cachaça, e o meu marido, que só visitava, agora diz que é crente. Aquele homem disse: tenha calma, é porque o meu trabalho foi com os guias mais fracos. Eu vou chamar os guias mais fortes, mas para isso eu preciso agora de 2 garrafas de cachaça, 2 galinhas pretas, 2 caixas de vela preta e também R$2.000 em espécie. Aquela mulher agora não tinha mais o dinheiro, pega o cartão de crédito, passa no cartão, pega o dinheiro, vai lá, compra as garrafas. O que eu mais quero é o meu marido fora da igreja. E o que é que acontece? Passam-se as semanas. Aquele homem que agora tinha aceitado Jesus passou aí no domingo, na quarta, na sexta. Quando ela levantava pela manhã, 10, 11 horas, como profeta, no domingo estava o marido na escola bíblica dominical. Ela disse: eu já não sei mais o que fazer, eu vou lá agora na casa do terreiro do Pai de Santo de novo, porque eu não vou mais perder dinheiro para este camarada. Eu vou entregar a minha vida ao Deus do meu marido. Porque quanto mais ela fazia o trabalho, mais o homem redobrava a oração.
Se ela fazia o trabalho de 1.000, o homem só ia no domingo. Quando ela fez no 2.000, o homem agora passou a ir na quarta, passou a ir na sexta. O homem passou agora a ir à escola bíblica dominical. E o nome do Senhor foi glorificado naquela família. O que é que Deus quer falar conosco, irmão? Se o mar tem se levantado bravio, o vento revolto, o vento contrário, se o diabo tem levantado todas as suas forças contra você, arrume as suas forças, levante-se, ore como nunca mais você orou, se levante como nunca mais você se levantou, jejue como nunca mais você jejuou, e combata as forças malignas. Aleluia. O sacrifício, a guerra de sacrifício é essa. Por um lado, os demônios tentando acabar com a sua alma, e por outro lado, alguém que ao olhar para a terra não viu um justo sequer, disse: eu vou descer, e se não tem ninguém para derramar o seu sangue por eles, eu mesmo derramo meu sangue. E seu sangue tem valor? Tem. É mais valioso que a casa mais cara de Lajedo. O meu sangue é mais valioso do que o carro mais caro dessa cidade. O meu sangue é mais valioso do que toda a riqueza do estado de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Por quê? O meu sangue é sem mancha, é sem mácula, é sem pecado. O sangue do homem mais santo dessa terra suja. O sangue de Jesus não suja, purifica. Ele limpa, restaura, liberta, levanta. E Jesus diz: olha, então se o diabo sacrificou contra vocês, eu vou fazer o meu sacrifício. O meu sacrifício agora vai bater o sacrifício do diabo. Eu já ouvi algumas pessoas orar por libertação e dizer assim: olha, se o teu sacrifício foi maior do que o do Salvador dela, você vai ficar nesse corpo. O diabo não resiste, o diabo não suporta, porque o sacrifício de Jesus foi o maior de todos. Daí Jesus vem dizendo: quem poderá, ou o que dará o homem em troca de sua alma? E a pergunta foi: quanto vale a sua alma? Se o seu corpo é valioso e foi entregado por Deus para você cuidar, para você zelar, pois a Bíblia diz que aquele que destrói o templo do Senhor, Deus o destruirá. O nosso corpo é para a gente zelar, sim ou não? O nosso corpo é para a gente cuidar. E para o nosso corpo ser cuidado, tem que haver sacrifício. O homem tem que sacrificar, a mulher tem que sacrificar. Ela tem que ir para o funcional, como Sandra falou que está indo. Ela tem que ir para a academia, como o Poli vai, e outras pessoas aqui vão. A pessoa tem que fazer a caminhada para o sacrifício dar certo, porque todo sacrifício tem um resultado. Ele tem que ter pelo menos 3 coisas, e você sabe do que eu estou falando: força, foco, fé. O sacrifício para dar certo, ele tem que ter pelo menos essas 3 coisas. A chuva está pegada, o frio está muito grande aqui na cidade, mas 5 da manhã eu desafio você a abrir a sua janela, abrir a sua porta e olhar se não tem pessoas passando. O frio, a chuva e eles aqui, ó, na caminhada. Alguém está olhando, é louco, é maluco. Não, é porque ele tem força, ele tem foco, ele acredita que aquele sacrifício vai trazer resultado para o corpo dele, vai trazer resultado para o corpo dela. E você sabia que a gente só dá valor ao que tem sacrifício? Por que que hoje a maioria dos jovens que morrem em cima de uma moto ou através de um celular, por que morrem dessa maneira? Por que a maioria dos jovens de hoje são desobedientes? Porque ganham as coisas de mão beijada. Há 10 anos atrás, quem é que tinha o que os jovens de hoje têm? Hoje a criança com 5, com 4, com 3 já tem um celular. Não estou aqui para dizer que é pecado, estou aqui para dizer para você o que é que elas ganham. O jovem de 14, 15 anos, o pai não vai dar bicicleta que ele não quer mais, ele quer uma moto, quer uma Pop 100, quer uma Beat, quer uma moto grande.
mas não gerou sacrifício para ele, por isso que ele não dá valor, por isso que ele empina, por isso que ele vai para qualquer canto, por isso que ele faz o que ele quer, porque não gerou sacrifício para ele. Foi dado de mão beijada, e o que não tem sacrifício não tem valor. Por que os casamentos de antigamente eram mais duradouros do que os de hoje? Porque quando o camarada queria se ajuntar com a filha do patrão, ele dizia logo: vai casar ou não vai? Se for casar, se arrume logo, se ajeite logo. O namoro era diferente. O namorado não dormia na casa da namorada. Se acontecesse de avançar o sinal, a notícia corria na cidade: fulano se perdeu, a filha de ciclano se perdeu, vamos logo organizar o casamento. Era assim ou não era? Mas hoje, qual o sacrifício que tem? Para os homens, ver a nudez da sua namorada. Para as mulheres, ver a nudez do seu namorado. Não tem sacrifício, não tem dificuldade. Então o que não tem dificuldade, o que não tem sacrifício, pouco vale. Um dia chegaram para Davi e disse: Davi, entregue qualquer coisa aí para construir o templo. Davi disse: o que nada custa, nada vale. Eu não vou dar ao meu Senhor o que nada me custe. Eu só vou dar algo que custe sacrifício. Aí você vai para a pizzaria e todo mundo está comendo e aquela pessoa não quer. Por quê? Ela sabe o quanto que aquele sacrifício vai trazer de resultado para ela. Todo mundo está vivendo a vida, dissolutamente vivendo a vida como se fosse o mundo acabar amanhã. Mas ele não. Ela tem foco, tem força de vontade, ela tem fé, ela acredita. Agora, deixa eu lhe chamar a atenção. Quando ela quer arrumar o cabelo, vai lá no Espaço Polo, procura um cabeleireiro aqui da cidade. Quando ela quer arrumar a sua vida, ela vai na loja, compra uma roupa, arruma todo o seu corpo. Agora, deixa eu falar para você, e a sua alma? Se o seu corpo vale tanto esse sacrifício, se você investe tanto no seu corpo, se a gente investe tanto na nossa fisionomia, na nossa imagem, porque o mundo hoje é imagem, e a sua alma, quanto que você tem investido nela? Qual o sacrifício que você tem feito para a sua alma nos últimos dias? Qual o sacrifício que a sua alma tem recebido? O texto anterior diz para nós 3 sacrifícios que nós precisamos fazer. Primeiro, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é um treino básico para você alimentar sua alma neste mês de junho, no restante desse ano, em nome de Jesus. Amém?